Você teve uma ideia brilhante de um livro e agora não sabe o que fazer com ela? Calma, respira que eu tô aqui para te mostrar toda a minha trajetória de escrita para você se inspirar, assim como eu, a tirar as ideias da cabeça e colocar elas em páginas. Oi, eu sou a Milena e eu sou autora do livro nacional Onde o Amor Nos Encontrar, disponível na Amazon e no Kindle Unlimited. E hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho da minha trajetória, de como foi lançar o meu primeiro livro e como tá sendo o lançamento e a preparação pro meu segundo. Eu vou te contar tudo, mas antes eu preciso te contar um pouco quem sou eu. Eu sou a Milena, como eu já falei, e eu tenho 26 anos. Eu sou estudante do último período de Direito e eu sempre fui ligada ao mundo acadêmico. Eu já escrevi artigos científicos, já participei de pesquisas científicas e até já escrevi uma lei, exatamente. Escrevi um projeto de lei que foi levado a um deputado. Então eu sempre gostei muito dessa coisa de ler. E eu também adorava ler romance. Eu comecei a ler, eu tinha 14 anos. Quem é Você, Alaska? E eu lembro até hoje de como eu chorei e de qual foi a sensação de saber o porquê dos 100 dias antes, ou dias antes de Alaska e dias depois de Alaska. E foi muito impactante pra mim quando eu tinha 14 anos, realmente me marcou demais esse livro. E eu li, continuei lendo, mas foi realmente em 2021 quando eu conheci a série Off Campus pelo livro do Logan, por isso que é meu favorito. A minha saga ali maravilhosa que eu amo. E eu descobri pelo BookTok e eu comecei a ler muito, muito, muito mais. Então eu passei 2021, 2022 e 2023 lendo demais. E foi quando eu comecei a realmente participar do BookTok e do BookGram, mesmo sendo só leitor. Mas foi em 2024, no começo do ano, eu tava decidida que eu iria escrever um livro. Eu só sabia que não seria no ano de 2024 e foi quando eu me enfurnei ainda mais nos livros. Se eu já estava lendo antes, agora eu li demais. Eu li 140 livros, eu vou deixar aqui o print para vocês verem que é verdade. Eu li 140 livros no ano de 2024 e isso foi justamente para eu ter muito mais experiências e entender todos os tipos de escrita de leitoras. E teve algumas que eu me inspirei ainda mais, que são as que eu deixei na minha nota de autora, que tem no meu livro, que se vocês quiserem ver, mas eu vou deixar aqui também, que foram as minhas autoras inspirações, que eu sou apaixonada nelas. E isso leva como base para você também, para você se inspirar em algum autor nacional, para você acompanhar o trabalho, para você entender a dinâmica, para você mesmo dentro da sua casa fazer uma leitura crítica para aquela autora, mesmo que você não envie, mas para você analisar um livro, para você entender aonde estão os pontos necessários da história e por que aquilo foi acrescentado. Então eu realmente me preparei muito em 2024 e em 2024, em dezembro, eu comecei a criação do universo. Na verdade, foi quando eles entraram aqui dentro e começaram a se desenvolver aqui dentro, porque não paravam. Gente, quando a autora falava, eles ficavam gritando na minha cabeça, eu falava, que historinha. Mas que historinha. Mas é verdade, gente, eles ficam gritando e você fala, tá, mas como? O que vai acontecer depois? E você fica naquela e naquela. E isso é sensacional. E essa é a hora mais importante pra você parar e ir anotando tudo isso que você vai criando. Não precisa ser os mais lindos textos. Você vai colocando as ideias mesmo. Eu gosto de colocar como se fosse tópicos do que eu gosto. E assim eu fui criando Onde o Amor Nos Encontrar. Eu passei dezembro e janeiro, e em janeiro publiquei um vídeo chamando, amigas leitoras para amigar comigo, pra gente poder conversar um pouquinho mais sobre o meu livro. Foi assim que eu conheci as minhas 3 melhores amigas, e eu falo que esse universo do BookTok e do BookGram, ele é incrível. Faça parte. Façam amigas, leitoras, é incrível. Faça parte de um clube do livro, é muito bom, eu recomendo demais. E assim eu consegui começar a desenvolver a minha história. Então eu já tinha criado todo o universo, consegui começar a escrever a história e passei para as minhas leitoras betas irem lendo e acompanhando o meu processo. E elas me ajudaram muito. Eu falo que leitura beta é muito importante porque elas conseguem elas pegam o ponto que às vezes passa despercebido na tua escrita, quando você se perde numa linha temporal, elas estão ali para ajudar e auxiliar. Eu recomendo muito a leitura beta, as minhas foram essenciais para mim.
Eu sei que tem outros tipos de leitores, mas as minhas betas me mostraram muito dos meus errinhos ali também. E aí, em fevereiro e março, eu com quase tudo pronto, com quase toda a linha do tempo do livro já na minha cabeça e em papéis e anotações que eu vou desenvolver a escrita do livro. Então eu consegui escrever ele em fevereiro e em março para em abril ele ser publicado. Então ele ficou quase um mês ali rodando com a revisora, com a diagramação e depois, né, com um pouco mais de leitura beta, e aí ele foi publicado em 26 de abril. Eu posso trazer para vocês também quais foram os meus dados do meu primeiro mês de lançamento, né? A gente já tá indo pro terceiro mês dele, então assim, agora ele deu uma baixada, mas a gente teve um primeiro mês de lançamento muito bom. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo mostrando o meu KPD pra vocês. Mas voltando, eu tive apenas esses 2 meses para escrever, só que enquanto nesses 2 meses eu estava sem nenhuma assessoria, eu estava sem um designer, eu estava sem nada, eu estava fazendo tudo por conta. Então o meu pré-lançamento foi muito caótico e eu não consegui aproveitar tanto o meu pós-lançamento. Então, o que me causou ali um estresse muito grande, que eu não quis nem saber do livro depois do pós-lançamento, porque foi muito traumático. E isso é um ponto que eu vou trazer para esse segundo lançamento que eu vou conversar com vocês. Eu tive um lançamento conturbado porque eu estava fazendo tudo sozinha, mas foi um lançamento muito bom para o meu primeiro lançamento. Eu agradeço todas as experiências e hoje eu sei o que é realmente fazer um lançamento totalmente independente, e é muito difícil mesmo. Hoje eu tenho uma assessoria e é quando a gente começa a debater sobre o meu segundo lançamento. Nesse segundo lançamento eu priorizei a minha escrita em primeiro lugar. E o que isso significa? Isso significa que eu contratei uma assessoria. Então hoje eu sou uma autora assessorada e elas me ajudam em basicamente tudo no bastidores. Então, para vocês entenderem, elas estão desde as minhas planilhas até a conversar com os fornecedores, a deixar todo o planejamento de posts, a cuidar das redes sociais, justamente para eu conseguir me concentrar apenas na escrita do livro. Por quê? O universo eu já criei faz um tempo, até mesmo porque eu precisava mostrar para minha assessoria qual era a minha ideia, porque eu tenho um prazo de lançamento. Eu quero participar do prêmio da Amazon, então eu tenho um tempo muito curto de escrita, mas é um diferencial eu ter uma assessoria, porque hoje, agora, eu realmente estou conseguindo me concentrar apenas na escrita e mostrar esse meu lado para vocês, que era o que eu queria muito fazer. E para esse segundo lançamento, eu tô abrindo o canal justamente para mostrar a minha escrita, para mostrar as minhas inspirações, para mostrar como que foi, como tá sendo escrever, como foi criar esse universo. Claro que muitos dos vídeos vai sair depois que eu lançar o livro, mas tudo é interligado. Vocês vão entender também porque da ideia de lançar o canal, porque a ideia de lançar na data que ele vai ser lançado, e tudo isso é um universo muito mágico. É isso, é ser artista. Eu amo ser escritora, eu amo ser uma autora, porque ele abre, você tem tanta criatividade, você pode desenvolver tanta coisa. Então assim, calma, você consegue colocar todas as suas ideias no papel. A gente precisa ter paciência e tempo ao tempo. O que eu falo com isso? É que você teve uma ideia, ela ainda vai se desenvolver ainda mais, ela ainda vai continuar ainda mais. E se você não puder ter uma ajuda, tenha amigos que vão poder conversar com você sobre isso, você poder conversar com eles sobre isso, porque isso ainda vai te inspirar ainda mais. Quando você tá contando para um amigo, quando você tá contando para um assessor, tudo isso vai te inspirar a escrever ainda mais, a desenvolver ainda mais essa história, até você conseguir colocar ela em páginas. Vídeo do canal e eu espero que muito que vocês tenham gostado. Eu pretendo trazer muito mais pra vocês, trazer bem esse mundo dos bastidores. Eu sou uma autora que não tenho nenhuma editora, nenhuma casa, mas eu quero mostrar esse processo pra vocês, justamente pra alguém também ver o meu processo e se inspirar, ou alguma casa quiser
me ter ali com ela. Muitíssimo obrigada. Me siga no Instagram, me siga nas redes sociais, eu vou deixar aqui. Falem comigo, de verdade. O meu livro, ele tá aqui na descrição desse vídeo. Deixe seu joinha, deixe seu like, deixa um comentário aqui e me fala qual que é a sua última leitura e se você já escreveu ou pretende escrever um livro.